Bom, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o medo de falar em público. Então, se você tem medo de falar em público, não deixe de assistir esse vídeo aqui até o final, que eu vou explicar como que funciona esse ciclo do medo de falar em público. Acontece todo um ciclo por trás disso, eu vou explicar sobre o ciclo e vou te ensinar também como enfrentar esse medo, tá? Bom, esse é um medo muito comum, inclusive eu também já tive muito medo de falar em público, né? Enfim, em algum outro momento aqui eu posso gravar um vídeo contando um pouquinho sobre a minha história e também com a ansiedade, né? Mas especificamente com a ansiedade social, que está relacionada a esse medo de falar em público, mas vou deixar isso para um outro vídeo. Ele é um medo muito comum, então, como eu estava falando, e assim, normalmente esse medo de falar em público, ele está presente em duas áreas da vida da pessoa, que é na área social, ou seja, ela acaba muitas vezes não se socializando tanto, não saindo tanto com os amigos por causa desse medo de falar em público, e também na área profissional. Por quê? Porque a pessoa fica com medo de participar de reuniões, né, de ter que fazer uma apresentação, coisas que relacionado ali ao trabalho. Isso acontece nessas duas áreas aí principalmente, tá? Como eu falei aqui no início desse vídeo, né, acontece um ciclo. Pessoas que têm esse medo de falar em público, que têm essa dificuldade, acabam vivendo ali num ciclo que eu vou explicar aqui como que é. Primeiro é importante a gente entender qual que é o modelo cognitivo da terapia cognitivo comportamental. A terapia cognitivo comportamental, ela fala que a forma como a gente pensa é o que vai determinar ali as nossas emoções. Então, a forma como você pensa, ela influencia nas suas emoções e influencia também no seu comportamento, ou seja, na sua forma de agir diante das situações. Vou te dar um exemplo aqui para isso ficar mais claro. Vamos imaginar que o seu chefe, ele vira para você e fala assim: "Olha, tal dia vamos ter uma reunião". Isso é uma situação, o seu chefe te avisou de uma reunião que vai acontecer. A partir disso, você começa a ter um monte de pensamentos, e aí entra a parte cognitiva da terapia cognitivo-comportamental, que são os pensamentos. Você começa a pensar: nossa, será que eu vou dar conta de falar tudo? E se eu falar alguma besteira? E se eu falar alguma coisa errada? E se as pessoas não gostarem da minha apresentação? O que as pessoas vão pensar de mim? Então, esses são pensamentos muito comuns de quem tem esse medo, né? Com esses pensamentos, a pessoa acaba se sentindo muito ansiosa, ela fica ansiosa, fica com medo, né? Então, esses pensamentos desencadeiam essa emoção de ansiedade e medo. E muitas vezes as pessoas acabam tendo um comportamento que a gente chama de comportamento de evitação, ou seja, evita participar daquela reunião. Então, acaba inventando uma desculpa para o chefe, né? Fala que não vai conseguir ir no trabalho hoje, que está passando mal. Acaba fugindo mesmo ali, né? Evitando aquela situação que é tão ansiogênica para a pessoa que tem esse medo. Um outro comportamento muito comum é de que você vai, faz a reunião, mas depois da reunião você fica o tempo inteiro se criticando e se avaliando de forma negativa, pensando em todos os erros que você cometeu durante aquela reunião, em cada palavrinha errada que você disse ali durante aquele momento. Esse comportamento, né, de você fazer uma avaliação negativa do que aconteceu, ele volta lá para a questão dos pensamentos, que aí você começa a ter pensamentos negativos sobre o que aconteceu e sobre o quanto a sua apresentação foi ruim. Isso desencadeia uma emoção de ansiedade e o ciclo se repete novamente. E aí você tem um comportamento ou de evitação, ou seja, ou você vai querer evitar aquela situação para a próxima vez, ou você vai voltar a se avaliar negativamente, gerando ali de novo um ciclo. Tá? A gente precisa quebrar com esse ciclo. Seja se o seu comportamento é de evitação ou se o seu comportamento é de se avaliar de forma negativa, a gente precisa romper com esse ciclo para conseguir superar esse medo de falar em público, tá? Se você gostou desse vídeo até agora, né, não esqueça de já deixar aqui o seu like, de se inscrever também no meu canal. Toda quarta-feira a gente tem aqui um vídeo novo com um tema aí relacionado à ansiedade, tá bom? Então agora a pergunta, né? A pergunta principal: como quebrar esse ciclo? Como sair desse ciclo? Primeira coisa que você precisa fazer é, ao invés de evitar as situações que te causam ansiedade, ou seja, ao invés de evitar participar de reunião, ter que fazer uma apresentação, evitar sair com seus amigos, participar de eventos sociais, né? É você passar a enfrentar essas situações. Então, estratégias de enfrentamento é uma das formas de você lidar com isso. Por quê? Porque, assim, a pessoa, né, quando ela tem esse medo de falar em público, ela normalmente se sente muito insegura. Então, ela tem uma baixa autoconfiança, ela acha que não vai conseguir falar, que não vai conseguir se expressar. Como que você aumenta essa confiança, né? Enfrentando a situação. Então, você precisa enfrentar a situação para você ir vendo que você é capaz, que você consegue falar, que você consegue interagir. Só que aí, junto com isso, vem um outro ponto muito importante. Não adianta nada você enfrentar a situação e continuar se avaliando negativamente, olhando para cada ponto negativo sei lá, de coisas que você falou errado, de uma palavrinha que você confundiu, de um momento que você gaguejou. Então, você precisa enfrentar a situação, mas começar a olhar
para os pontos positivos, ou seja, para os momentos em que você conseguiu expressar, né, para os momentos que você conseguiu falar bem, para os momentos que você conseguiu responder a uma pergunta que te fizeram ali na reunião. Então, você precisa começar a olhar para os pontos positivos, porque se você continuar olhando somente para os pontos negativos, você vai cair naquele ciclo. São 2 passos que você precisa fazer: enfrentar as situações para você ir ganhando confiança e assim se sentindo mais capaz, mais segura, vendo que é possível, né, que você consegue se falar bem, e depois começar a olhar para os pontos positivos ao invés de ficar se criticando e olhando somente para os pontos negativos, tá? Além disso, também é muito importante você começar a entender quais são os seus pensamentos, ou seja, quais são os pensamentos que você tem antes da reunião. Então, quando o seu chefe começa a falar ali, né? Quando o seu chefe, na verdade, vira para você e fala: olha, vamos participar de uma reunião, né? A gente vai ter uma reunião tal dia. Você já começa a ter pensamentos, como eu mencionei aqui naquele modelo cognitivo, né? Então, você tem pensamentos de: nossa, e se eu falar alguma coisa errada? E se meu chefe não gostar da minha apresentação? E se eu não souber o que responder quando alguém me fizer uma pergunta? Esses pensamentos acabam sendo pensamentos catastróficos, que a gente chama. Pessoas que sofrem com ansiedade têm muito esse tipo de pensamento. Esses pensamentos catastróficos, eles te deixam muito ansioso diante daquela reunião. E a ansiedade, ela de fato pode atrapalhar o seu desempenho na reunião. Então, você pode, às vezes, acabar gaguejando ou te dar um branco, porque a ansiedade também, né, pode fazer isso, acabar te dando um branco ali. Então, você precisa também aprender a lidar com esses pensamentos para que você não fique tão ansioso diante dessa situação. E aí a gente chama, né, inclusive, de formular um pensamento realista. O que seria um pensamento mais realista? É você ter uma visão mais otimista do que pode acontecer. Ao invés de ficar pensando em cada ponto negativo, pega os aspectos positivos que você tem para tentar formular um pensamento realista. Vou te dar um exemplo de como ficaria um pensamento realista. Ao invés de você ficar lá pensando: ninguém vai gostar da minha apresentação, eu não vou saber o que falar, eu não vou conseguir responder quando alguém me perguntar, um pensamento realista pode ser: não, mas peraí, eu conheço o assunto, então eu domino, eu sei o que eu vou estar falando ali. Mesmo que alguém me pergunte alguma coisa e talvez eu não saiba responder, eu posso falar para a pessoa que: olha, no momento eu não sei responder, mas eu vou pesquisar e depois te dou um retorno. Então, é muito comum, a gente não tem que saber de tudo, né? Então, entender isso é fundamental. Você pode ter esse pensamento realista também, de se lembrar que tá tudo bem se você precisar falar que não sabe de um determinado assunto, mas também se lembrar, por um outro lado, que você tem conhecimento, que você tem domínio para participar daquela reunião, né, para fazer aquela apresentação. E se lembrar também que você vai estar ali participando de uma reunião com pessoas que você provavelmente conhece. Se são pessoas do seu trabalho, a chance é muito grande de você conhecer. Então, não são pessoas também totalmente desconhecidas que vão estar ali, né? Então, é importante você se lembrar um pouco desses aspectos mais otimistas da situação, para você não ficar tão ansioso frente a isso. Tá bom? Vamos resumir tudo isso aqui. Você precisa fazer mudanças nos seus pensamentos e no seu comportamento. No seu comportamento, começando a enfrentar essas situações ao invés de evitar, e começando a avaliar os aspectos positivos daquela situação, ao invés de ficar só se criticando e pegando os pontos negativos. E no pensamento, tendo alguns pensamentos de forma mais realista. Se lembrando que você tem domínio do assunto, que você sabe sim, né, o que falar, o que responder ali. Mesmo que você não saiba, às vezes, responder alguma pergunta, tá tudo bem, é normal. Muito provavelmente, inclusive, você já viu alguém em algum momento falar assim: olha, fulano, eu não sei sobre isso, mas eu vou procurar saber, eu vou pesquisar e depois eu te respondo, porque isso é muito comum, né, de acontecer, a gente não sabe de tudo mesmo. Então, são essas 2 mudanças que você precisa fazer: mudar a sua forma de pensar, os pensamentos que vêm diante dessa situação de falar em público, e mudar também o seu comportamento para começar a enfrentar essas situações, tá bom? Lembrando que, assim, às vezes pode ser muito difícil fazer isso sozinho, tá? E por isso que é tão importante, inclusive, um acompanhamento com um profissional adequado, para que ele realmente vai te guiando ali por esses passos. Se for necessário, procure procura por um psicólogo, né? Inclusive, um psicólogo da terapia cognitivo-comportamental, para estar te ajudando nesse processo de enfrentamento, nesse processo de mudança de pensamento também, tá bom? Era isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like, deixe também o seu comentário, isso é muito importante para mim. E se inscreva no meu canal, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo por aqui, tá bom?